Ok, buenas noches amigos, vamos empezar agora a videoconferência final do ano de 2014 sobre a dieta mental sana. É uma situação bastante interessante que é tomado conhecimento já há algum tempo com isso e me gostaria compartilhar com vocês. Em 2014, desenvolvemos o projeto de 2014 pleno, que eram sessões de coaching onde trabalhávamos os objetivos de muitos colegas e ha sido bastante interessante. A dieta mental sana vem para completar um trabalho que poderá ser iniciado em 2015, exatamente com essa perspectiva. Vamos entender um pouco de onde vem essa dieta mental sana. Ha sido criada por David Hawke e Dan Siegel. É um conjunto de atividades que todos nós outros deveríamos fazer todos os dias, hasta de uma maneira consciente, entendendo o que está faltando em nosso dia a dia e ponerlo e hacerlo todos os dias. Da mesma maneira que todos, quando pensamos em uma dieta normal de comida, alimento para comer, todos sabemos mais ou menos por onde vamos. Que tipo de alimentação para o coração, para o cérebro, para energia, antioxidantes, enfim, conhecemos muito já sobre alimentos. Isso é uma coisa do dia a dia. Há pessoas que são hasta experts em fazer dietas. Pero nadie tiene a ideia de comer pizza todos os dias ou fazer uma alimentação muito de um só tipo de alimento. Porque é interessante a diversificação. Temos muitíssimas necessidades e estamos atentos a que tipo de alimentos vamos ingerir todos os dias, tentar criar um menu saudável para completar nossas necessidades. Hasta aí, todos estamos muito conscientes e sabemos por onde vai a coisa. Pero quando começamos a tentar entender, através da neurociência, os aspectos relacionados a nosso cérebro, falta informação para muitos de nós outros. E é por aí que vamos começar a entender qual é o alimento para o cérebro. Saindo do campo de comida, vamos pensar em outras coisas. Por onde vamos? Temos dois hemisférios em el cérebro, o direito e o esquerdo. O hemisfério direito, que seria este aqui, seria por onde vão as emoções, a criatividade, nosso relacionamento, nossa capacidade de criar, de pensar, devanear sobre as ideias está em el hemisfério direito. E o hemisfério esquerdo, mais concreto, mais azul, objetivo, matemáticas, estaria por este lado. E são duas coisas distintas e necessitam de sua alimentação própria. Quando pensamos em cérebro, em alimento para o cérebro, vamos fazer uma lista rápida. Podemos pensar em sensações, emoções, imagens, experiências vividas em el dia a dia, relacionamentos, são muitíssimas as coisas que generam estímulos para o cérebro. Entende por onde vamos? Não vamos por alimento, pero vamos por estímulos. Os estímulos são importantes para alimentar as zonas de nosso cérebro e fazer com que se criem sinapses todos os dias, novas sinapses. Dentro desse conceito, já queda um pouco mais claro por onde vai a dieta mental sana, por onde devemos pensar em nosso dia a dia e determinar quais os estímulos que nós temos, em que quantidade e frequência, e começar a controlar o que falta e añadir as possibilidades de criar estímulos que vão alimentar nosso cérebro de uma maneira saudável. Com um cérebro bem alimentado, com as sinapses sendo devidamente organizadas e realizadas e construídas, teremos muito mais eficiência em todos os sentidos, profissional e personal, que é por onde vamos. Um conceito muito importante que devemos estar atentos é da plasticidade cerebral. Temos milhões de neurônios em nossos cérebros e as sinapses são as conexões que se fazem dentro do cérebro para que os estímulos elétricos possam caminhar e desarrollar e ativar as zonas concretas de nosso cérebro.
As pessoas que são muito metódicas, que fazem sempre as coisas de uma sola maneira, têm uma zona como se fosse uma grande avenida central, onde os estímulos estão muito habituados e conhecem exatamente o caminho a seguir. Se hace de olhos tapados, hacemos sem pensar, porque estamos muito acostumados a uma determinada atividade. Ok, se solamente hacemos isto todos os dias, todos os meses em nossa vida, tendremos sinapses muito bem elaboradas, mas em uma sola direção. Quando começamos a criar outras alternativas, começamos a criar novas sinapses e ativar partes de nosso cérebro que não estavam ativadas e funcionando adequadamente, estavam adormecidas. Então, esta ideia é muito importante. Da mesma maneira que pensamos uma pessoa que tem um infarto do coração. O infarto do coração em pessoas jovens é fatal. Basta um e a pessoa já está. Pero em las pessoas maiores se pode ter o primeiro infarto, o segundo infarto e às vezes hasta mais. Por quê? Porque durante a vida desta pessoa muitas artérias, muitas venas colaterais foram criadas para suprir a necessidade de uma artéria que estava sendo obstruída. E por isso a pessoa tem a capacidade, a possibilidade de viver. Fazendo essa analogia com o cérebro, é igual. Se temos apenas uma zona, um caminho, uma grande avenida, devemos começar a criar outros caminhos alternativos, que seriam novas sinapses criadas através de novos hábitos e de novas atividades. Quando tomamos essa consciência que a plasticidade cerebral é uma realidade, hoje em dia está comprovada que o cérebro tem a capacidade de se expandir, de criar novas sinapses por toda a vida, devemos conscientemente começar a desenvolver essa atividade em nossa vida cotidiana. Imagínate que uma pessoa que por um acidente tem comprometido a forma de falar e não consegue mais falar porque há um dano cerebral, outras zonas do cérebro podem ser estimuladas e vão assumir aquela função de habla que hoje está comprometida. Isto é a plasticidade cerebral, a capacidade que o cérebro tem de criar novas sinapses e criar novas funções e assumir outras funções. Então, dentro deste conceito, a dieta mental sana vai proporcionar que conscientemente podamos desenvolver atividades cerebrais que vão criar novas sinapses. Essas sinapses, repito, podem ser criadas durante toda a vida, em qualquer momento. E isso é expandir a capacidade cerebral. Por aí vamos. Vamos ver na dieta mental sana. Ao princípio, comentamos a dieta mental sana, The Health Mind Platter, de Dan Siegel e David Rock. Seriam 7 itens que devemos estar conscientes se temos isto ou não em nosso dia a dia. Sleep time, physical time, focus time, time in, downtime, playtime e connecting time. Vamos falar de cada um deles especificamente para que vocês possam entender e visualizar se isso está em sua dieta habitual ou não. Ou seja, da mesma maneira que devemos ter um prato de comida diversificado, com verduras, carne, cereais, enfim, com uma variedade de alimentos, devemos ter uma variedade de estímulos para nosso cérebro diariamente. Este é o ponto principal. Então, vamos começar com o primeiro ponto, sleep time. Sleep time, se pensamos que o dia tem 24 horas, dormimos um terço de nossa vida. 8 horas por dia devemos dormir. Por que é tão importante dormir? E por que não é perda de tempo? Algumas pessoas dizem, mira, dormimos demasiado, um terço de nossa vida dormindo. É uma tonteria, deveríamos conseguir nos quedar despertos para fazer coisas e ocupar esse tempo. Equivocado esse pensamento. Devemos que pensar que dormir é a possibilidade que nosso organismo tem de atualizar todo o sistema. Quando começamos a dormir, dormimos através de ciclos de 90 minutos. Presta muita atenção nisto.
Durante esses 90 minutos, nossas ondas cerebrais vão passar de alfa, aprofundando para uma zona delta, chegando hasta teta. Quando estamos nesse sono mais profundo de delta, tendremos nosso organismo reparando, actualizando todos os processos que foram o estresse do dia a dia, os pensamentos, as atividades diárias. Durante a noite ocorrem 5 ciclos de 90 minutos cada, que permitem que nosso organismo seja inteiramente reparado. Por isso, quando temos uma boa noite de sonho e dormimos profundamente, sem interrupções, nos despertamos bem, ligeiros, com muita energia e disposição, porque os 5 ciclos conseguiram actualizar o software interno, corrigir todo o hardware e estamos prontos, listos para um novo dia. Quando não temos os 5 ciclos executados, tendremos problemas de concentração, de memória, de humor. Enfim, nosso dia não será o mesmo, não tendrá o mesmo rendimento que um dia bem, com a noite bem dormida. Este é um ponto muito importante, sleep time. Devemos estar atentos em la qualidade de nosso sonho e la quantidade de horas que dormimos. E não adianta pensarmos, não, hoje vou dormir 4 horas apenas e amanhã recupero. Não existe recuperação. Tu deves dormir as 8 horas todos os dias e aquele dia que não é possível, lo sinto, pero há que dormir as 8 horas por conta desses 5 ciclos. É lógico que há pessoas que têm um ciclo de 80 minutos, de 60, enfim, em média são 90 minutos cada ciclo. Devemos nos conhecer para saber quantas horas de sonho necessitamos todos os dias e respeitar isto, que é um ponto muito importante. Uma noite bem dormida é um dia produtivo. Ao revés, tu empezará a ter malas decisões, mal humor, mala leche, enfim, devemos dormir bem. Sleep time é o primeiro elemento de nossa dieta mental sana. Muito bem. Para isso é importante mapear nossas atividades diárias durante um período de uma semana, para que tu puedas ter muito claro quais os pontos que estão faltando em tua dieta mental sana. Esse é o primeiro, sleep time. O segundo ponto de nossa dieta seria o physical time. É importantíssimo cuidar do corpo, fazer deporte. Termos deportes que permitam uma oxigenação importante de nosso organismo, que sejam aeróbicos, que permitam estimular todo o organismo. Fíjate que quando tu estás fazendo deporte, tu tens sensações, tu tens uma infinidade de estímulos para tu cérebro. Coordenação, equilíbrio, emoção, de todas as ordens quando hacemos deporte, satisfação. Isto é importante, devemos ter este ponto em nosso dia a dia para cuidar de nosso corpo e compor nossa dieta mental sana. As pessoas sedentárias, além de ser, sabemos muito bem que isso para o corpo físico é péssimo, para nosso cérebro também lo é. Então, o segundo ponto, cuidar do corpo, añadir exercícios físicos, deporte em nossa vida. Vamos ao terceiro ponto. Downtime, desenchufar. É aquele momento em que tendremos que desenchufar as pilhas e simplesmente desconectar do mundo. Pode ser não fazer nada, pode ser ler um livro, pode ser tocar um instrumento musical, pode ser assistir um partido de futebol, enfim, qualquer coisa que tu consigas desenchufar as pilhas e simplesmente relaxar, sem compromisso com nada. É o momento de downtime. Cada pessoa tem seu momento de downtime, sabe a melhor forma de encontrar o downtime. Mas, enfim, todos os dias tendremos que buscar horários em que podamos desenchufar, desligar. Esse é o terceiro ponto, downtime.
Dando sequência, focus time. Aqui é um ponto extremamente importante. O ser humano não é multitarefa. O que significa? Não conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Quanto mais conseguimos enfocar em uma direção, determinar o que queremos fazer, determinar uma meta bem definida, tendremos muito mais condições de lograr buenos resultados. Enfocar é extremamente importante. As pessoas que estão atendendo o telefone, digitando um e-mail, fazendo conversações, desenvolvendo um projeto, segundo projeto, terceiro projeto ao mesmo tempo, seguramente terão um rendimento mais pequeno. E com isso, lograr os resultados e atingir os objetivos que nos propusemos é muito mais difícil. A partir do momento que começamos a enfocar em uma direção, buscar lograr os resultados muito bem detalhados, teremos um rendimento muito superior e muito mais benefícios. Um alerta para as pessoas empreendedoras. É um erro muito comum entre os empreendedores. O empreendedor tem uma mente muito criativa, está com muitíssimas ideias e muitas vezes essas ideias estão ao mesmo tempo em paralelo. E a pessoa começa a se complicar a vida, porque não consegue levar uma ideia, porque aparece uma outra ideia fantástica que pode ser desenvolvida, começa a ser esta e esta ao mesmo tempo, e de repente um tipo qualquer lhe traz uma nova ideia que, enfim, não é possível. Se tu queres ter um resultado melhor em tus negócios, concentre-se e haga uma coisa de cada vez. É muito mais saudável para nossa dieta mental sana. Enfocar. Focus time. É o quarto ponto de nossa dieta mental sana. Se alguma pessoa tem alguma dúvida, pode a qualquer momento escrever na zona do chat. Dando sequência. Playtime. Playtime é a hora da diversão de forma espontânea. E os adultos olvidam de los niños que existem dentro de si próprios. Isso é importante resgatar esta função. No momento em que permitimos jogar espontaneamente, aumentamos nossa criatividade de maneira fenomenal. Se pedimos a uma criança, a um ninho, se pedimos a um ninho que dê função para um bole, por exemplo, ele vai fazer com este bole 300.000 ideias novas. Se pedimos para um adulto fazer função para um bole, o adulto só vai conseguir pensar em escrever, talvez em rascar a cabeça, mas não há muitas opções. Os adultos têm muito menos criatividade. Um ninho pode dizer que isto é uma puente, que isto é um telescópio, que isto, enfim, pode ser qualquer coisa na imaginação de um ninho. Haga esse teste. Busque um ninho e pergunte para que ele te explique quais as funções que pode ter para um bole. E tu vas quedar surpreendido com as muitíssimas informações que ele pode lhe dar. Haga a mesma pergunta para um adulto, só vai servir para escrever. Então, a partir do momento que começamos a divertir de forma espontânea, igual os ninhos, deixamos de lado o prejuízo, deixamos de lado muitíssimas coisas que nos limitam. E podemos, a partir de aí, ativar zonas de nosso cérebro direcionadas à criatividade. Esse é o ponto importante. Playtime é uma grande maneira de ativar a criatividade que teremos em nosso cérebro. Novas conexões, novas sinapses. E existem uma série de técnicas para hacerlo. Há muitíssimos autores que buscam criar zonas de criatividade, de relaxação, de playtime, espontâneas formas de jogar, simplesmente. E por aí vai a dieta mental sana. Estamos agora em el sexto ponto. Time in.
el momento de meditar. Los orientales já estão acostumbrados, já conhecem de muito tempo a meditação como uma forma de limpar a mente, melhorar as ideias, organizar nosso cérebro, enfocar. Enfim, a meditação tem muitíssima utilidade. E as pessoas do Ocidente estão começando a descobrir isto. Cada vez mais encontramos sítios onde tu puedes aprender a meditar. E meditar é muito sencillo. Existe um vídeo que depois pode enviar para vós outros que é meditação ao momento, onde tu puedes meditar em 1 minuto, fazer uma meditação consciente e altamente eficiente. Então, não há excusas para não fazê-lo. A meditação, eu he adotado esta técnica de meditar por las manhãs. Se tu empieza tu dia fazendo 15, 10 minutos, 5 minutos que seja de meditação, tu tens uma clarificação das ideias para todo o dia. É fantástico. Experimente, se tu não sabes como meditar, é muito sencillo. Vamos fazer um exercício agora. Tu estás mirando para a pantalla do ordenador, onde há a llama de uma vela. É que sim? Se nos concentramos, hacemos um par de respirações profundas, mirando fixamente a esta vela, hagas isto para ver o que é uma meditação rápida. Respira fundo e mire a llama. Muito bem. Ao fazer um par de respirações, se concentrar fijamente em la llama, tu estás ativando na zona de tu cérebro relacionada à concentração. E qualquer atividade que tu vás fazer, uma classe, uma conferência, qualquer coisa que tu vás fazer que necessita concentração, tu empeça esta atividade com as zonas de tu cérebro devidamente ativadas. O resultado é muito melhor. Esse é um ponto de utilizar a meditação. Meditação é respirar. Aprendemos a respirar bem, a nos concentrar em nossa respiração e fijar em um ponto para facilitar o processo de tranquilizar tu interior. Então, a meditação é extremamente importante e deve ser adotada todos os dias. É muito fácil e os benefícios são muito grandes. Começamos a entender que uma dieta mental sana pode estar as 24 horas do dia sendo executadas. Por quê? São pontos específicos que nós outros devemos estar atentos e o que não temos em nosso dia a dia devemos añadir. Esse é o ponto, essa é a enseñança que queremos passar hoje. Que tu puedas fazer uma lista de tu dia a dia de atividades, descobrir o que está bem e o que está faltando. E a partir de aí, reequilibrar seu dia, sua semana, seu mês. Passada a meditação, vamos para Connecting Time. O ser humano não é uma ilha. Somos seres que necessitamos estar conectados com outras pessoas. Conectamos para fazer negócios, para business, conectamos para fazer amistades, conectamos para fazer amor. Enfim, o ser humano necessita de conectar-se com outras pessoas. Muito bem. Como está tu Connect Time, tu momento de conectar? Esse é o ponto importante. Devemos manter as relações buenas que temos, eliminar as malas e criar novas oportunidades de novas relações. Isso é importante, isso é o Connect Time. O ser humano que está solo, que vive solo, não está em bom caminho. E há que corrigir isso em sua dieta mental sana. Muito bem. 7 pontos. 7 pontos que, se trabalhamos esses 7 pontos todos os dias, todas as semanas, todos os meses, criamos hábitos importantes. Para criar um hábito novo, necessitamos, a neurociência comenta que são 21 dias para criar um hábito. Então, o que devemos fazer? Estabelecer uma dieta mental sana para nós outros, cada um pode hacerlo solito. Tu mesmo pode fazer uma lista do que está
acontecendo em tu dia a dia e corrigir o que está mal, añadindo os pontos da dieta mental sana que estão faltando em tu vida. Com isso, tu vas começar a criar uma nova zona de plasticidade cerebral, uma nova zona de sinapses. Novas sinapses vão acontecer. Vamos começar a bailar, vamos aprender idiomas novos, vamos aprender deportes novos, vamos começar a nos relacionar, a sair mais, enfim, a viver a vida muitíssimo melhor do que estamos fazendo hoje no nosso dia a dia. Sempre com a ideia de que hoje em dia o ser humano não morre mais aos 50, 60 anos de idade. Estamos chegando a 80, 90, 100 anos de idade. Devemos buscar chegar em boas condições mentais. Isso é muito importante. Portanto, a dieta mental sana é muito sencilla de ser detectada, de ser trabalhada e melhorar nosso dia a dia. 2015 Pleno é um programa onde diagnosticamos que o grande problema de las pessoas, de los empreendedores, são a constância. Empezamos um projeto, empezamos outro projeto, empezamos outro e acabamos não terminando nenhum no bem. Esse é um ponto que pode ser corrigido através de novos hábitos. A dieta mental sana é um ponto importante que há que começar e há que ter uma constância para ser desarrollado os novos hábitos. Nossa proposta sempre é, durante o ano, fazer o trabalho de acompanhar e dar constância a los projetos, às metas estabelecidas. É por onde vamos. Buscamos trabalhar a constância porque sabemos que esse é um grande problema em muitíssimas das pessoas. Para finalizar, temos uma história muito interessante. Um padre estava tentando ler o periódico com muita atenção, quando chega seu ninho querendo jugar. E chama o padre para jugar e não para de falar com o padre. E o padre já molesto que não conseguia se concentrar no periódico que estava tentando ler, diz para o ninho: mira, aí corrido uma hoja do periódico, aí cortado em vários pedaços e entregado para o chico. Mira, quando tu fazer esse rompe-cabeças, arreglar esse rompe-cabeças, nós vamos poder jogar à vontade. Me dedicarei a ti todo o tempo necessário. Vale? Com isso, o padre pensou: mira, esse chico vai quedar aí pelo menos uns 40 minutos e vai me deixar ler o periódico. Muito bem. Passados 7 minutos, o chico viene com a hoja completamente arreglada. O rompe-cabeças pronto, listo. O padre, muito surpreso, dirá: mira como tu has hecho isto. Estava muito complicado, papai, hecho muito difícil para ti. El chico, com muita risa, diz: mira, papá, é que na hoja que tu me havia dado, havia o desenho de um homem. Quando há corrigido, consertado o homem, através dele, há conseguido fazer em ser muito rápido este rompe-cabeças. O segredo ha sido corrigir o homem. Corrigindo o homem, arreglamos o mundo. Então, em uma circunstância dessa muito sencilla, em que havia um mapa mundo e o papá errou, hecho em pedaços esse mapa mundo e dado para o chico, ao consertar o homem, arreglar o homem, se arregla o mundo. Essa é uma analogia muito interessante. Quando buscamos ter mais resultados eficientes, melhorar nossos negócios, devemos primeiro arreglar nós outros internamente. A partir de aí, conseguimos em um efeito dominó, atuar e atingir a todas as pessoas que nos cercam, que nos rodeiam em nosso entorno. Isso é muito importante. As pessoas que começam um trabalho como este, uma dieta mental sana, por exemplo, conseguem atingir a todos os membros da família, porque tu não serás mais o mesmo depois de adotar a dieta mental sana em tu vida. Não sendo mais o mesmo, será uma pessoa diferente que estará relacionando com as mesmas pessoas de sempre, mas tu não serás mais a mesma pessoa. Isso é muito importante e impactante. Finalizando, que passaria se?
essa é uma pergunta fundamental e muito interessante. O que passaria se tu adotasse a dieta mental sana em seu dia a dia durante todo o ano de 2015? Quantos hábitos novos, quantos buenos hábitos tu conseguiria adquirir? Quantos resultados, quantas pessoas tu irias conhecer? Quantos novos deportes iria empezar? Quantos novos bailes iria bailar? O que passaria se houvera constância em todo o projeto e adoção da dieta mental sana? Então, essa é uma pergunta muito importante que me gostaria que vosotros internamente depois pensassem a respeito da importância de adotar uma dieta mental sana em nosso dia a dia. Finalizando, nós temos o programa de Coaching Supervisión, que é um programa mensual, onde damos o acompanhamento e buscamos a constância de atividades e de resultados. Acreditamos que algo hecho, bem hecho, por um tempo largo, tem resultados muito importantes e muito interessantes. Hacemos o trabalho todo por Skype, de uma maneira bastante sencilla e muito divertida. Muito bem, meus amigos, muitíssimas graças por vossa presença hoje. Desejamos a todos um ano de 2015 fantástico, com uma noite vieja muito divertida, muito alegre, com muitos desejos de boa sorte e buenos resultados para o ano de 2015. Muito obrigado, muitas graças, e para as pessoas interessadas em conhecer mais, saber sobre a dieta mental sana e sobre o coaching supervisor, por favor, entre em contato comigo, será um prazer hablarmos sobre isto. Muitíssimas graças e um bom ano de 2015.